amar. Guia-me ao longo do caminho da humildade sincera. Se alguma vez eu quiser parecer superior, impede-me. Abençoa-me com o espírito de humildade, com os olhos capazes de só ver o bem nas pessoas, com a mente sempre aberta às opiniões dos outros, com o coração sempre voltado para as necessidades dos meus próximos. Ensina-me a ter humildade até mesmo diante da menor das criaturas, cuja fraqueza leva mais próximo de ti. Que assim seja. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir com bastante atenção a exposição de nossa querida. Uma boa tarde a todos. Sintam-se todos bem acolhidos pelos nossos amigos espirituais que aqui já estão nos aguardando. Na realidade, eles nos aguardam lá no portão e nos conduzem até aqui dentro, para que a gente aqui possa se sentir acolhido. Porque cada um sabe exatamente da necessidade de cada um que aqui dentro está. E todos nós somos muito necessitados. Então, se a gente estiver conectado com os amigos espirituais, estaremos recebendo tudo aquilo que aqui viemos buscar e que estamos necessitando. Nós estamos terminando o estudo desse livro, Jesus no Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 48 e faltam só 2 capítulos para nós começarmos a estudar outro livro. Que a gente consiga refletir bastante e tirar todas as lições que nos são dadas, que não são poucas, às vezes elas estão nas entrelinhas e a gente não percebe. Eu vou fazer a leitura do capítulo que nós vamos estudar, porque ela é breve, para que a gente possa entender a reflexão. O proveito comum. Dentro da noite, muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste. Nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido, de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha, quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo. Mas existem batracos que se beneficiarão com segurança e eficiência. Porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura. E o mentor, analisando-os, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento
é agora uma lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina não a visitasse? Amanhã, talvez veremos neste solo perfumada floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água nos galhos ressequidos parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam em breve, até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu, com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas o diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservam o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mau, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuía raciocínio suficiente para amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuía raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te perca em reprovações vazias. Aprende o Supremo Senhor, que ajuda sempre de acordo com a posição e a necessidade de cada um. E distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se, expressivamente silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Isso me parece um texto muito atual, se a gente for colocar nos nossos dias de hoje. A gente pode ver, a gente pode perceber que o ser humano evoluiu muito pouco. É às vezes assim meio bruto quando a gente fala uma coisa dessas, né? Mas evoluímos muito pouco. Pois muitos ainda querem tirar vantagens diante de algumas situações, que muitas vezes até usam o nome de Cristo em nome disso. O que é muito triste, né? Então a gente vê há quantos anos isso aqui, lá quando Jesus se encontrava na Terra, era feito isso. Nos dias de hoje, 2023, nós temos isso ainda sendo usado, em nome de Jesus. Não é assim que muitos falam? Sempre devemos analisar a intenção e o propósito de quando nos colocam alguma coisa, inclusive deste trabalho que aqui fazemos. A gente não vem aqui falar para que vocês saiam daqui como isso sendo uma verdade. Isto é uma reflexão, onde a gente possa aplicar em nossas vidas.
que se adapta às nossas vidas, basta nós nos colocarmos na história. Se conseguirmos pensar que de tudo que aconteça, mesmo parecendo ruim, isso sempre nos trará ensinamentos. Sempre. Depende do olhar que eu tenho para a situação. Mas, infelizmente, ainda valorizamos mais aquilo que nos é ruim. Nós podemos ter tido um dia maravilhoso, tudo perfeito. Aí, lá no final do dia, aconteceu uma coisa que nos aborreceu. O que marcou aquele dia foi o nosso aborrecimento. Nós esquecemos do resto que nós contemplamos, vivemos, porque nós ainda vivemos num mundo onde o mal predomina. Então, o que é ruim tem muito mais valor, tem muito mais peso do que as coisas boas. Agora, se cada um de nós aqui parar para refletir, nós vamos ver que nós temos muito mais para agradecer do que para nos queixar. Mas, infelizmente, o ser humano ainda é um ser, uma pedra muito bruta a lapidar. Mas, né, o texto nos mostra que sempre temos uma lição para tirarmos de uma situação, por mais difícil que ela seja. Por maior dificuldade que a gente passe, sempre se tem algo a tirar. Se eu tiver fé, se eu for uma pessoa otimista, se eu tiver um bom olhar, ou eu posso achar que não adianta nada mesmo, é meu karma, eu fazer nada, não tenho o que fazer. Não, nós sempre temos. Deus não prejudica ninguém, Ele não castiga ninguém. Então, tudo aquilo que está na nossa jornada é porque tem que estar. É necessidade para nós evoluirmos, para nós crescermos. Quando se fala de terra estéril, é uma forma de mostrar, né, é uma forma de nos mostrar que essa terra poderá ser produtiva se nós soubermos cuidar. Não existe terra ruim, assim como não existe ser humano ruim. Nós fazemos o ser humano ruim, nós deixamos a terra ruim. Mas muitas vezes não estamos dispostos a arregaçar as mangas. A trabalhar, preferimos dizer, não tem jeito. Tudo tem jeito se tivermos dispostos, só depende de nós. É hora de pararmos de nós nos lamentar, nos queixarmos. Acordamos já nos queixando, está muito calor, está muito frio, está chovendo, tem muita umidade. Ah, hoje não vai dar para mim fazer não sei o quê, porque o fulano desmarcou. Quando a gente abre os olhos, nós vamos para agradecer a Deus por mais um dia. Que é mais uma oportunidade que está sendo nos dada de repararmos tantas coisas que temos a reparar aqui nesse mundo. Quantos ajustes nós temos aqui para fazer? O recado do Mestre é bem claro, pois nos mostra que todas as situações difíceis têm um porquê. Nada é em vão, nada é por acaso. Jesus não, hoje eu quero que os céus passem uma dificuldade aí, porque a vida dele está muito monótona. Não, não é assim que funciona. As dificuldades, todas elas, vêm para nos ajudar. Ninguém passa por uma situação, é que nós temos por hábito fazermos da dificuldade, que é deste tamanho, nós tornarmos ela deste tamanho. Por quê? Porque eu não quero passar dificuldade. Eu quero a vida mais fácil. Eu quero a porta larga de preferência. Por que eu vou passar na estreita, apertadinha, se eu posso passar naquela baita porta cheia de regalia? No Livro dos Espíritos, no
nas perguntas 779 e 7780, Kardec pergunta aos espíritos as seguintes questões. O homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E os espíritos respondem a ele. O homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Ou seja, nós somos fundamentais um para o outro. Se alguém disser aqui que não precisa de ninguém, grande erro. Precisamos todos um dos outros. Todos. E na 780, Kardec pergunta: o progresso moral sempre segue o progresso intelectual? É sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Seria o ideal, né? Que a gente pudesse progredir intelectualmente e moralmente juntos. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Os débitos que nós vamos contraindo na jornada, né? Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não alcançam senão passo a passo, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido. Eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência, a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, acho que isso já nos fala bastante, né? A gente tem pessoas inteligentíssimas que são capazes, cientistas maravilhosos, que fazem coisas assim para o nosso progresso intelectual maravilhoso, necessário, mas às vezes sem moral nenhuma. Fazem ao custo que for, mesmo que eu tenha que passar por cima de alguém, eu vou fazer. E não é isso que o Cristo nos pede. E eu também não posso, para mim, a moral também elevada, também tenho que me atentar de que eu preciso progredir intelectualmente, que estudar é sempre possível em qualquer idade, gente. Aqui nesta casa, nós temos estudos da doutrina. Nós agora estamos de férias, né? Somos bons alunos e estamos de férias nesse momento. Mas nós estudamos uma vez por semana, 1 hora por dia. Tanto online quanto presencial. A gosto, eu digo, a gosto do freguês. Quer dizer, todos nós temos condições de poder estudar. Basta que a gente queira. Porque sabemos que iremos evoluir, progredir diante das dificuldades. Pois, como já foi dito aqui nesse púlpito por várias vezes, somos ainda muito acomodados. Queremos sempre o mais fácil. Nunca estamos preparados para os dias mais difíceis, né? Tempos difíceis, nem pensar. Passa reto, vamos pular essa fase. Mas temos que entender que somente diante das dificuldades que nós vamos evoluir. Parece repetitivo isso, né? Muito repetitivo, mas é somente desse jeito que a gente evolui. Todos nós recebemos as mesmas oportunidades, todos, sem exceção. Ninguém nasce, ninguém encarna privilegiado. Todos temos as mesmas. Pois Deus nos concede os mesmos direitos, mas às vezes desviamos para obtermos alguma vantagem.
Assim sendo, começamos a nos desviar e começamos com nossas dificuldades. Muitas pessoas ainda acham que são muito espertas. Para que eu vou ir por ali se por aqui é muito mais fácil? Ah, tu é um otário indo fazer isso. Se eu posso fazer isso aqui, ó, me dou bem. Será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Me perdi. E querem tirar proveito em cima de outras. Então, começamos a trilhar nossa caminhada bem distante do que nos foi proposto. Mas isso chama-se livre-arbítrio. Isso ninguém, Deus, nem Jesus, ninguém nos tira o livre-arbítrio. Eu costumo dizer que na vida nós temos sempre, no mínimo, duas escolhas. No mínimo duas. Às vezes temos muito mais, mas no mínimo duas nós temos. Pois como tudo na vida, temos no mínimo duas escolhas. Ou levantar a cabeça e transformar nossa dificuldade em aprendizado, ou simplesmente tentar burlar essa situação, chutar o balde, né? Aumentando assim as nossas dívidas. A gente tem que entender, quando a gente usa essa expressão, chutar o balde. Eu gostei muito para entender isso. Se eu chutar o balde, quem vai limpar a sujeira sou eu mesmo. Só que quando eu botar de volta a sujeira no balde, um balde só não dá. Porque eu já me comprometi muito mais. Então vamos prestar atenção e vamos tentar resolver as nossas dificuldades. Quando a gente vê que a gente está ali com o balde quase virando, que a gente está a ponto de ir, vamos parar, refletir, orar, elevar o nosso pensamento, para ver se a poeira baixa um pouquinho. Que tenhamos coragem de enfrentar qualquer situação difícil. Com muita fé, se acreditamos que podemos, com certeza conseguiremos. Né? Com muita fé. Que não adiemos nossos compromissos desta vida. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, nesta não vai dar, vou deixar para a próxima. Será que a próxima vai ser igual a que eu estou tendo a oportunidade agora? Ou será que ela vem com algum grau de dificuldade? É que nem aqueles jogos de videogame, né? Conforme tu vai passando de fase, eles vão aumentando a dificuldade. E se eu não resolver abraçar a minha dificuldade agora, na próxima, acho que ela vem com um grau maior. A vida é para ser vivida, contemplada. E não devemos fugir dos nossos ajustes, das nossas expiações, das nossas provas e tantas outras coisas que temos na nossa jornada. Jesus, mais uma vez, nos diz, não julgueis, cada um tem o seu tempo. Muitas vezes queremos arrastar toda a família, amigos e todo mundo para a casa espírita, porque nos faz bem. Então eu quero te levar para lá, vamos para lá, porque lá é bom. Tu vai te sentir bem, tu vai ver que não sei o quê. Mas não é assim, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo e nós temos que aprender a respeitar. Porque toda religião é boa, desde que ela te acrescente, que ela te esclareça, ela é muito boa. O Espiritismo não é a melhor religião. Muitos que aqui, hoje, presencialmente estão, ou nos assistindo pelo canal do YouTube, são espíritas. Há muito tempo. Mas quando será que despertaram para servir na seara espírita? Será que quando são convidados a fazer um trabalho na casa, essas pessoas estão sempre dispostas a fazer esse trabalho? Ou eles acham que não tem tempo, que é demais, não, eu não estou pronto. Eu acho que eu não estou pronta para fazer exposição aqui na frente. Mas eu estou aqui, eu estudo, a gente se vira.
A gente tem que dar um jeito, porque se nós vamos esperar o dia perfeito para nós começarmos, nós não vamos começar nessa encarnação, nem na outra. Enquanto eu encarnar, não estou pronta. Porque aqui no que nós somos? Nós somos aprendizes, né? E se nós somos aprendizes, só tem um jeito de aprender, indo para a escola. E isso aqui é uma grande escola. A gente se expõe aqui, mas o que eu faço aqui, qualquer um pode fazer. Basta querer se dedicar a estudar. Muitas vezes, muitos que estão aqui hoje, né? Eu já falei, já ia repetir de novo. Jesus nos mostra, no final deste texto, que sempre devemos refletir sobre tudo que escutamos e fazemos em nossa jornada. Então, tudo aquilo que nos passa na cabeça o dia todo, as bobagens, se a gente de noite, quando se deitasse, Santo Agostinho que gostava, né? Por isso que eu sou fã dele. Porque ele me abriu uma porta muito boa. Então, de noite, quando eu deito, e eu acho que muitos aqui até têm por esse hábito, tu dá uma reflexão do teu dia, desde o que tu acordou, e tenta ver o que tu fez de bom, e o que não, nem vou dizer ruim, o que nem foi tão bom assim. O que eu posso melhorar amanhã? Eu posso sempre melhorar, né? Façamos que nossas decisões sejam sempre de proveito comum, como diz o nosso texto. O proveito comum. Não é bom para mim, é bom para todos. É chegada a hora de nos despirmos do orgulho, da vaidade, do egoísmo e tudo aquilo que nos traz prejuízo. É hora de eu olhar para o lado e dizer, olha, desculpa, me perdoa. Não, eu não te pedi porque eu não queria te incomodar. Esse é o nosso orgulho. Eu passo trabalho, mas não peço nada para ninguém para não incomodar. E como nós falamos lá no início, nós precisamos todos um dos outros. Então não temos que ter isso aí. O máximo que pode acontecer quando alguém pede alguma coisa é a pessoa dizer, olha, hoje eu não posso. Pronto. Nem por isso nós vamos nos milindrar, fulano me disse que não pode. Às vezes não pode. É chegada a hora de procurarmos nos entender, nos compreendermos e também com o nosso próximo. É hora de saber fazer as melhores escolhas. Também é hora de amarmos a todos como a nós mesmos. Grande ensinamento do nosso mestre. Como aqui todos sabem, eu sou fã dos Amigos da Luz. E eu sempre encontro alguma coisa que faz sentido com o nosso estudo da tarde, que nos traga com bom humor. Então eu vou pedir para o meu amigo DJ que coloque um videozinho para nós vermos. Uma boa tarde a todos. Não tem som. Sumiu o meu vídeo. Acabou comigo. Nossa, tá com controle, né? Querido, olha. Tá tarde, tá? Não precisa ficar com medo. Não é medo, não, querido. É. Moça, me dá 20 minutos. Não tenho. Eu tenho só umas moedinhas, 20 reais eu não tenho. Não, moça, eu disse 20 minutos. Querido, olha, tá tarde, tá? Não precisa ficar com medo. Não é medo, não, querido. É pressa mesmo. Dá licença.
É que meu cachorro morreu hoje cedo e eu queria falar com Jesus. Ai, eu sinto muito, querido, mas é assim, um dia eles nos deixam, né? Tchau. Porque quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estaria entre eles. Hã? Ah, dá licença, meu filho. É, foi o que Jesus disse. Quando 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei entre eles. Eu tinha o meu cachorro, mas o espaguete morreu. Mas eu costumava orar perto dele. Aí a gente era 2. Só que depois que ele se foi, eu fiquei sozinho. Então o que acontece? A senhora está aqui. Ora comigo. Eu sei que a senhora está com pressa, mas a gente pode combinar amanhã. Aí dá até tempo para a gente poder arrumar uma cadeira para a senhora sentar. Porque onde eu fico, a senhora viu, é muito sujo. Sujo demais. Escuta, Jesus disse isso para as pessoas perceberem a importância de se reunir em seu nome, mas isso não é uma condição. O senhor pode rezar sozinho que ele vai te escutar, pode ter certeza. Mas como é que a senhora sabe disso? A senhora é da igreja? Eu também estudo o Evangelho. Fica tranquilo. Faz a sua oração sozinho que ele vai te escutar. Tá, mas nem amanhã a senhora pode? Tá bom, tá bom. Mas vamos fazer essa prece com pressa, porque não dá pra ficar até essa hora na rua, não. É perigoso. Tá bom, com pressa. Só que eu não tenho a cadeira. Ah, então vamos no chão. Senhor, eu queria falar que ontem eu faltei, mas é porque eu não tinha ninguém, mas agora eu tô com essa moça aqui. Eu não usei. E ontem eu não usei e hoje eu não usei, tá? Aproveita e toma conta do meu cachorrinho. Eu sei que ele é meio fresco. Ele não gosta de comer, ele não come pão, ele não come carne moída, ele faz xixi em tudo. Pede pra ele não ficar latindo à noite. É, porque eu já falei pra ele várias vezes, pra ele não latir à noite, que as pessoas estavam coisa na gente. Mas ele nunca me ouviu, mas o senhor ele vai ouvir. A senhora quer falar alguma coisa pra Jesus? Ele tá aqui. Não. Eu só quero agradecer por ter te conhecido. Senhor, eu agradeço por essa moça. E bem que o senhor falou que alguém ia aparecer pra me ajudar com as minhas dívidas. Dívida? Seu safado, isso é um golpe, né? Dívida de quê? De droga, né? Crente. Ela pensou que fosse dinheiro. A gente é tudo endividado, moça. Se eu que sou ignorante estou devendo, imagina a senhora que estuda o evangelho e finge que não vê uma pessoa que mora na rua. Vai ter que arrumar aquela cadeira. Um dia ela vai ter que voltar. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. A paz, a paz, a paz, a paz. Pensar na pessoa, elevar o pensamento dessa pessoa necessitada, né? E a vida espiritual está pronto para ajudar essas pessoas. Muitas vezes não vêm aqui, mas estão necessitadas de muitas. E eu vou fazer uma oração aqui agradecendo, como diz o vídeo, a gente tem sempre que agradecer, como a Marta falou, tem sempre que agradecer. Agradecemos. Meu Deus, de quanto tempo precisamos para finalmente aprender a confiar em Ti? Quando peço ajuda, tu me respondestes. Quando chorei, tu trouxestes alívio. Quando passei por necessidades, tu vieste ao meu auxílio. Estás comigo em cada instante da minha vida. Para encontrar-te, basta que eu olhe, pense e contemple, pois estás sempre presente, sempre pronto para ajudar. Eu te agradeço, meu Deus, por estar sempre junto de mim. Como nós vimos no vídeo.